Olá, meus amigos e meus irmãos. Aqui quem vos fala é o Misael Honório. Hoje, pela misericórdia do Eterno, nós estaremos falando aqui a respeito do dízimo. Então, você que paga dízimo, você que é um religioso, que você paga dízimo em dinheiro, e você, pastor, você, padre, você que exige que se pague o dízimo, alegando que o dízimo é para Deus, que se a pessoa não devolver o dízimo na igreja onde ele frequenta, ele é ladrão, ele está roubando a Deus e ele vai para o inferno. Então, esse vídeo é para você. Agora, se você não acredita na Bíblia, se você não acredita nas palavras do Eterno, do Criador, então você não precisa assistir esse vídeo. Não assista. Você simplesmente ignore. Agora, se você crê, se você acredita, se você tem fé, se você depende de um Deus único e verdadeiro, então esse vídeo é para você. Eu convido você a assistir até o fim para que você possa entender o que é o dízimo. Porque do jeito que eles fazem hoje, estão fazendo hoje dentro das igrejas, não é dízimo, é 171, estelionatários da fé. Então eu convido você a assistir até o final e no final você deixa o seu joinha e também compartilhe. E se você não concordar comigo, nós estamos à disposição, viu, pastor? Pastor, padre, presbítero, diácono, bispo, seja lá quem for. Se você discordar de mim, chame o Misael Honório para nós fazermos uma live ao vivo, para que as pessoas possam entender, ok? Então vamos lá. A Bíblia traz a ideia de o dízimo de várias formas. Existem vários concertos de dízimo. Por exemplo, existe o dízimo na produção agrícola. Também existe o dízimo dos animais, que é muito peculiar sobre o dízimo, sobre o dinheiro. Mas será que todos eles têm o mesmo valor? Tudo tem origem na Bíblia? É isso que nós vamos falar aqui sobre isso. Então vamos aprender isso e muito mais. Vamos começar pelo lado agrícola. Pega um papel e a caneta e diz o seguinte: quando uma pessoa tem uma produção agrícola, a primeira parte ele vai entregar aos sacerdotes. Entendeu? Quanto que ele tem que dar para os sacerdotes? Ele tem que dar 2% da produção dele. Então você tem 100 laranjas. 2 laranjas, você tem a obrigação de escolher e entregar para o sacerdote. Somente para o sacerdote. Mas até o dia de hoje isso é válido? Porém, vamos falar o seguinte: isso aqui não é dízimo. É verdade. A Bíblia nunca disse dízimo. A Bíblia diz terumá, doação, terumá, doação e não dízimo. Então, dar ao terumá, o sacerdote, a Bíblia diz do primeiro dízimo. O que é o primeiro dízimo? Vamos entrar aqui no conceito dos 10%, a produção. 10% da sua produção você tem que dar para os levitas, que fazem parte dos sacerdotes. Somente para os levitas. Então você faz a conta. Você tinha 100 laranjas. 2 ele deu para o sacerdote. Ele ficou com 98. Agora 9,8 ele vai dar para o levita. E esse levita que recebeu 9,8 laranja, ele vai fazer o quê? O que ele vai fazer? A Bíblia diz que o levita também tem que dar o dízimo daquilo que ele também recebeu.
entregar para os sacerdotes. 9,8 laranja, ele tem que dar 0,98 para o sacerdote. No final das contas, se nós não falarmos de uma conta exata, aproximadamente, o sacerdote ganha 3%, o levita fica com 9% da produção, mas não terminou. O que é interessante, presta bem atenção. A Bíblia fala sobre o ano sabático. Existe um ciclo bíblico de anos. Esse ciclo tem uma importância fundamental sobre o dízimo. Porque, veja bem, a Bíblia fala para nós, e fala para nós que existe um segundo dízimo que é comido em Jerusalém. Comer o dízimo. O dono das laranjas, ele deu 2 laranjas para o sacerdote. O sacerdote deu 9,2 para o levita. O que sobrou, ele vai novamente calcular o dízimo, estaria mais ou menos em 88 laranjas. Então, 8,8 ele levaria para Jerusalém e lá ele comeria a produção agrícola dele junto com o templo em Jerusalém. Mas isso não acontecia em todos os ciclos, mas aconteceria no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º do ano sabático. O terceiro e o 6º não ficou contando? É verdade. Aqui a Bíblia entra em algo fundamental. No 3º e no 6º ano, você vai dar esse dízimo, o mesmo valor, 8,8 laranja, para os pobres, para aquele que não tem. Ele não tem o que comer, então você vai dar para ele, para a família dele. Agora pensa só, até agora só falei a quantidade de 100 laranjas. Um produtor tem muito mais. Então o produtor consegue ajudar muito mais com esse dízimo de pobre. Aí vem o ano sabático. O ano sabático, a terra vira de todo mundo o ano sabático. A produção agrícola de uma pessoa, qualquer pessoa, poderia entrar no campo e recolher tudo aquilo que estava ali. Essa lei do ano sabático vale até os dias de hoje em Israel. É curioso acontecer que isso acontece só na terra de Israel. Produção agrícola que só vale na produção agrícola na terra de Israel. Então eu falei sobre doações, o dízimo do levita, o próprio dízimo que o levita tem que dar para o sacerdote, o dízimo que é comido em Jerusalém e o dízimo que é dado aos pobres. Agora veja bem, o que acontece se uma pessoa tem uma produção muito grande? Ele vai comer 10 toneladas de batata? Não. Era permitido ele trocar essa produção que ele produziu por dinheiro. Ele pegaria esse dinheiro, ele convidava as pessoas pobres, as famílias, para comer junto com as pessoas pobres, ou as pessoas que estavam visitando lá em Jerusalém. Então, o segundo dízimo também era utilizado para o pobre. E assim eles iam para Jerusalém e lá eles podiam comprar os alimentos com esse dinheiro e a única condição era para comer em Jerusalém. Fora de Jerusalém, não. E nos dias de hoje, isso ainda acontece na terra de Israel? Somente lá. Até o dia de hoje, os judeus fazem essas doações, porém com algumas ressalvas. Por quê? Os sacerdotes, hoje em dia, são considerados impuros, imundos. Então, aquela doação terumá, que deveria ser comido com a pureza, 2% são separados, mas não são dados para ninguém. Por quê? São separados porque não há como consumir.
A parte do levita, ela pode ser dada ao levita, ou uma pessoa pode dar, ou uma levita me comprovar, me garantir, provar para mim que ele é levita, eu sou obrigado a te dar o dízimo para ele. Se você não comprovar que você é levita, eu não vou te dar isso aqui para você, ó, mas não dinheiro, e muito menos 10% daquilo que eu tenho, porque ninguém tem certeza que você é levita. Muito bem. O segundo dízimo, ela só é válido na época do grande templo, quando tinha o templo lá em Jerusalém. Mas hoje ela é usada de outra forma para o pobre. E aqui você já viu uma luz sobre o dízimo para os pobres. Aqui eu falei da produção agrícola. Essa produção é uma produção que parte dela temos que dar para os pobres, sabendo que ele não tem o que comer e nem a família dele não tem o que comer. Se você pega os dízimos dos teus animais, quando você tem um rebanho, você vai pegar em determinada época, de cada 10 animais, você vai separar um. Então você levaria esse animal, seria levado ao templo e ofertado a Deus. E quando não havia o templo, se esperava que esse animal tinha um defeito ao grande tempo, porque ele não poderia ser sacrificado se tivesse defeito. Então qualquer pessoa poderia comer. Então vamos entrar nas condições de hoje. E o dízimo de dinheiro? Ele existe na Bíblia 10%. Ele obriga as pessoas a dar os 10%, senão vai para o inferno. Vamos entrar nesse detalhe agora. A ideia do dízimo monetário, dinheiro, nós vemos Abraão. Abraão, depois de vencer a guerra sobre os 4 reis que lutaram contra 5 reis, Abraão recebe muito dinheiro. Então era muito despojo de guerra, muita coisa. Então ele encontra Melquisedeque, e o que ele faz, Abraão faz? Ele era sacerdote, Melquisedeque, e Abraão vai até Melquisedeque e doa doações para Melquisedeque. Então você já vê aqui o dízimo sendo bem direcionado. E hoje, como que nós vemos Jacó? Jacó estava numa situação de perigo. Fugiu de casa. O Isaú queria matar o Jacó. Ele deu no pé. Aí ele fez um voto a Deus. Deus, se você cuidar de mim, me der tudo o que eu quero e eu voltar para minha terra de Canaã com saúde, tudo que eu ganhar eu vou dar o dízimo. Para quem que ele vai dar o dízimo? Para Deus? Deus? Não, ele disse que ele ia fazer uma obra social, ele ia ajudar com o dinheiro dele as pessoas pobres que não tinham o que ganhar. Não importa o tanto que ele ganhasse, ele iria ajudar as pessoas pobres que não tinham o que comer, principalmente a sua família. Agora, e a questão do dízimo monetário? Você tem que saber de algo. O dízimo monetário, 10%, é diferente do agrícola. Ele só é um costume, não é o costume, não existe dentro da Bíblia. Nós nos inspiramos na vontade do Criador de dar o dízimo para ajudar os pobres, as viúvas, os estrangeiros, aqueles que estão passando fome. É isso que a Bíblia diz. Não tem que dar na igreja, não tem que dar para o pastor, não tem que dar para o padre, não tem que dar para ninguém, é para o pobre que está passando fome. Primeiro os da tua família e depois o próximo que estão ao redor da tua vida. É muito importante você fazer isso. Primeiro, não é obrigação, é um costume. É um costume. Costume sagrado. Eu faço isso. Eu dou dízimo para os necessitados. É para pastor e padre, tem que trabalhar. Trabalhar! Então você que está me ouvindo, você que tem produção, você que recebe um salário, vou te dar um exemplo.
você faz o investimento. Uma forma de agradecer a Deus. Preste atenção. Vamos fazer uma conta bem certinha aqui do lucro líquido que ele vai... Eu vou te explicar. Ó, o salário dela é 11 mil reais. Você ganha 11 mil reais. 11 mil. R$ 1.000 vai para o imposto de renda, certo? Quanto sobrou para você? Sobrou 10 mil. Desses 10 mil líquido, salário líquido, 10 mil, você tem que pagar água, pagar luz, escola dos filhos, tudo. Mas o salário que chegou na tua conta é 10 mil reais. Sobre esses 10 mil reais, se você quer dar o dízimo, você vai pegar o dízimo de R$ 1.000, que é 10%, você vai distribuir para o pastor, para o padre, não, para as pessoas que estão doentes, pessoas que estão desempregadas, pessoas moradoras de rua. O pai de família que não tem um pão para dar para o filho dele. O cara que jantou ontem não vai almoçar hoje. O cara que, se ele almoçar hoje, ele não vai poder jantar. É esse que precisa do dízimo. Então você vai pegar o seu dinheiro, você não vai entregar na mão do mercenário, o especulador, o 171, não. Você vai ajudar a matar a fome do teu irmão. Até quando, pastores e padres, até quando vocês vão mentir, tapear, enganar as pessoas em nome de Deus? Vocês estão ricos, milionários, em cima da ignorância das pessoas. Não existe um texto sequer na Bíblia que diz que o dízimo é para Deus. Que você tem que entregar o dízimo para o pastor. Na casa do pastor, na casa do tesouro. Isso é mentira. E eu desafio qualquer pastor que está me assistindo, qualquer padre que está me assistindo, eu desafio você a provar para mim dentro da Bíblia que eu estou errado. Eu desafio qualquer pastor de qualquer denominação religiosa a fazer uma live comigo ao vivo e provar que o dízimo é de Deus, que se não der o dízimo para o pastor, vai para o inferno. Se não der o dízimo, é ladrão, e o ladrão vai queimar no lago de fogo. Eu desafio você, mercenário da fé. Eu sou dizimista. Eu sempre dou, eu sempre reparto com aquele que não tem. Nem que for um prato de comida, nem que for uma roupa. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Quem não me conhece, venha na minha casa me conhecer. Venha. Você, pastor, estelionatário, você, padre, estelionatário, que obriga os coitadinhos a se ralar no trabalho, dar dinheiro para vocês, andar de carro, botar filhos na faculdade, botar as esposas em academia, fazer musculação. Vocês vão ter que dar conta disso aí. Não existe nenhum mandamento de Deus que o dízimo tem que ser entregue para o pastor.
Não existe nenhuma ameaça de quem não pagar o dízimo, o pastor vai para o inferno, é ladrão. Ladrão é quem pega. Eu deixo aqui gravado. Eu, Misael Honório, desafio qualquer pastor, qualquer padre, qualquer teólogo, por mais estudado que seja, a me provar dentro da Bíblia que somos obrigados a dar 10% do nosso salário para o pastor. Se não pagar o dízimo é ladrão e vai para o inferno. Eu desafio você. Entre em contato comigo. Live ao vivo. Não adianta vir me xingando igual vocês fazem, não. Lá com celular, com número de celular restrito. Isso é covardia. Live ao vivo, para que todos vejam. Eu desafio vocês. Ao nosso Pai, toda honra, toda glória e todo louvor.